Escola Militar Tio Chico. Você já ouviu falar? A gente vai falar aqui sobre educação e militarismo. De novo, dá uma olhada nesse vídeo aí da BBC. Uma mãe percebe que o filho de 3 anos está voltando da escola diferente e resolve colocar um gravador na mochila dele. Quando ela ouve a gravação, vem o susto. Tá à vontade. Não está no dia. Não sei nem te explicar, assim, não tem o que eu possa te dizer, assim, eu não conseguia acreditar. A psicóloga Chayane Costa matriculou o filho na Escola Militar Tio Chico, em Porto Alegre, em 2025. Alguns meses depois, ela conta que o filho chegava em casa com diferentes sinais físicos sem que ninguém da escola tivesse dito nada. Viu aí? Chora com vontade, senão eu vou te dar um tiro. A professora, segundo informações, ela é sargento. Provavelmente da Brigada do Rio Grande do Sul. Que é uma péssima polícia. Aliás, não tem polícia militarizada que seja boa. Desculpa, mas não tem. Tá? Mas focando aqui nesse assunto, uma professora, o aluno tem 3 anos de idade, tem ciência que estuda numa escola militarizada, e a professora diz que vai dar um tiro na criança. Vocês têm ideia disso, do que isso significa para a criança? Isso gera medo e trauma. Porque medo é uma coisa normal do ser humano, mas o trauma, não é uma coisa esperada. E sabe o que é pior? Isso agrava, desenvolve e agrava problemas cognitivos na criança. E fora o fato de que ela vai achar que toda a escola é aquilo ali. E que estudar é aquilo ali. E quando você fica sabendo que a mãe é psicóloga, você fica se perguntando, meu Deus, o que essa sociedade tem? Como é que a pessoa se forma em psicologia e tem coragem ou de deixar a criança ser colocada lá, ou colocar ela numa escola militar? Eu digo deixar porque me parece, pelo que eu li, parece que é uma escola mantida pela brigada. Então, se é mantida pela brigada militar, pela Polícia Militar do Rio Grande do Sul, então provavelmente ela deve ser casada com o marido dela, deve ser policial. Então eles têm matrícula gratuita lá e tudo. Pelo que eu li é isso. Cara, mas não é para deixar. Ela como psicóloga, ela tem que intervir e dizer assim, não dá certo. Não existe essa mistura maldita entre militarismo e educação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui nessa matéria que eu tô com ela aqui, olha só. A psicóloga Chayane Costa achou estranho o fato do menino de 3 anos ter começado a acordar de madrugada aos prantos, perguntando se ia para a escola no outro dia. Você já imaginou uma coisa dessa? Já parou para pensar na pressão psicológica que essa criança passou e está passando? E para se desfazer disso agora, ela é psicóloga, então ela vai ter que criar uma terapia nesse menino. E tem que tirar ele de lá imediatamente. Aliás, toda criança tinha que sair dali. Ou todas as crianças saem dessa escola, ou então o militarismo sai dessa escola. Porque nós já temos um problema no Brasil, que é o militarismo nas polícias ostensivas, combatentes do crime, que não combatem o crime, elas cometem crime. Por um lado combate, depois preenche. A lacuna que poderia ficar no crime, eles preenchem, eles mesmos. Porque se é uma polícia militar, é para errar. É para cometer erro. A questão é essa. Porque o que o militarismo, o que ele faz é realçar, alimentar os impulsos do ser humano. É para isso que serve o militarismo. Os impulsos violentos. Na prática, é para isso. Se você quiser falar de formação militar é para você se tornar alguém mais odioso do que já é, naturalmente, e tentar aqui e ali operacionalizar, controlar, instrumentalizar esses impulsos para ser aplicado no combate. Só que isso no meio da sociedade é uma desgraça. É uma desgraça. Militarismo, como eu já disse antes, vou repetir aqui, tem que se afastar e ficar nas fronteiras. Exército, Marinha e Aeronáutica. Acabou. Pronto e ponto. Uma outra coisa que eu fiquei perguntando é por que esse menino chegou assado em casa? Teve um episódio de uma mordida e eu perguntei pra ele, filho, o que aconteceu? E ele me disse, né, em detalhes, que foi um coleguinha que veio e mordeu. Fiquei, né, sem entender como que ninguém viu aquela mordida. Chayane conta também que teve um episódio em que o filho chegou da escola com febre, sem que ninguém tivesse percebido. Teve outro episódio daquela assadura severa, né, que ele voltou sem conseguir caminhar. E ninguém me comunicou, ninguém percebeu, ninguém sabia como que tinha acontecido. Eles fazem exercícios exagerados lá, o que é? Colocou o menino para sentar no chão quente, o que foi? Porque o comportamento de militar é assim.
E o fato dele ter chegado com febre, ele chegou com febre em casa, a escola não avisou. Tem um pensamento militar que é assim: se você reclama de um problema, de uma doença, aí eles dizem assim, deixa de ser chorão. É assim que eles tratam. Eu fui soldado e sei do que eu estou falando. Agora, provavelmente, eles estão tratando alunos como soldados. Só que aluno não é soldado. Então, para que a porra do militarismo lá dentro? Dá para imaginar? Dá para pensar? Militarismo não educa ninguém. Forma monstros. Se essa criança fosse deixar levar pelo que ele está aprendendo lá dentro, o que ele vai se tornar? Primeiro, um traumatizado, mas além do trauma, uma pessoa violenta. E isso não ajuda no desenvolvimento cognitivo da criança, no sentido de tornar ela inteligente. Faz atrapalhar, é o processo inverso. Chega dessa idiotice aqui, isso tinha que ser proibido aqui. Escola militar tinha que ser proibido no Brasil. Todo, mesmo sendo particular. Pior ainda é essas cívico-militares aí, mantida pelo governo. Pior ainda, isso é a aberração de todas as aberrações. Tem que ser proibido escola militar de tudo quanto é jeito. Exército não era para ter escola militar. Aqui no Distrito Federal, em Brasília, tem uma. Colégio Militar de Brasília. Era para ser proibido, tinha que fechar. A lei tinha que proibir. Ou então se submeter às diretrizes de base. Pelo que eu sei, não se submetem. É interessante, né? Que eles têm as próprias diretrizes de base deles. Por aí você já vê. Tem problema sério com isso aí. Ou se submete, ou então proíbe, fecha as portas. Só que se submeter, não vai fazer sentido uma ferramenta militar lá dentro. Porque aí ele vai ter que se desarmar dos seus aparatos práticos, ideológicos, como gritaria, autoritarismo, esse tipo de ameaça aí. Porque isso aí não é ferramenta pedagógica. Para o militarismo se transformar em ferramenta pedagógica, ele tem que deixar de ser militarismo. Isso é uma coisa... Isso tem a ver com lógica básica. Tem que ser estupidamente estúpido para não entender isso. É o que eles querem. Tornar a sociedade estupidamente estúpida. Já tem uma ala aí que é assim, sabe? Que dá desespero. E eles querem piorar a situação.